Olá, meu nome é Cássio, eu sou professor de Economia e especialmente esse módulo eu vou lecionar Economia Brasileira e Internacional no curso Técnico de Administração em EAD. Bom, a nossa disciplina, pessoal, ela vai tratar um pouco sobre história econômica do Brasil. A gente vai contar a trajetória da economia brasileira e vamos iniciar especialmente a partir de 1930, no primeiro governo Vargas, onde nós falaremos muito sobre o processo de industrialização brasileiro, o chamado substituição de importações, que vai perdurar ao longo do primeiro governo Vargas, vai continuar de certa forma no governo Dutra, ao final do Estado Novo, e depois no segundo governo Vargas, que inclusive vai ser a criação da Petrobras, do BNDE. Bom, depois a gente vai falar sobre o governo Juscelino Kubitschek, JK, o plano de metas, a construção de Brasília. Depois do governo JK nós falaremos rapidamente sobre o curto governo do Jânio Quadros, que acaba renunciando após 7 meses, e depois o conturbado governo do ex-presidente João Goulart, que vai ser deposto por um golpe militar em 64, e as chamadas reformas de base. Após esse período, nós falaremos também sobre os governos militares, começando com o governo Castelo Branco, o plano de ação econômica do governo PAEG, plano de estabilização e algumas reformas do governo Castelo Branco. Falaremos rapidamente também sobre o curto governo do Castelo Branco, o governo Médici, que é caracterizado pelo chamado milagre econômico, onde o Brasil teve altas taxas de crescimento econômico, porém com concentração de renda. Falaremos também sobre o segundo PND no governo Geisel, a partir de 74 até 79. Depois falaremos no fim dos governos militares, do governo Figueiredo e a chamada crise da dívida externa na década de 80. Depois vamos falar sobre o período de redemocratização do país, em especial iniciando no governo Sarney, o Plano Cruzado. Falaremos também sobre o curto governo Collor, chamado Plano Collor, e a abertura comercial. Depois falaremos também sobre o governo Itamar Franco, que acaba lançando o Plano Real. E depois tem os 2 períodos do governo Fernando Henrique, os 2 mandatos do Fernando Henrique, e depois os 2 mandatos do ex-presidente Lula. Para a gente falar dessa trajetória da economia brasileira, é importante a gente trazer contextualizar isso, frente à economia mundial. Para isso, então, a gente vai ter alguns tópicos de economia mundial, falando principalmente a partir da crise de 29, da quebra da Bolsa de Nova York, em especial ao longo do acordo chamado Bretton Woods e depois a década de 70, 80, até o colapso financeiro de 2008. Isso vai ser importante para o aluno, porque para a gente estudar a economia brasileira, a gente tem que entender todo o contexto que engloba a economia brasileira, que é o contexto internacional. Bom, ao longo do módulo, um dos objetivos da disciplina é possibilitar com que o aluno, por meio do conhecimento histórico da economia brasileira, consiga interpretar fatos, e também entender um pouco mais questões de conjuntura econômica, por isso que a história é tão necessária para a gente poder entender o presente e construir o futuro. A avaliação aqui no Instituto ela se dá por meio de conceitos. Os conceitos de aprovação é o conceito A, B e C. O A significa conceito ótimo, o B, um conceito, o desempenho do aluno foi bom, e o C, o desempenho foi regular. Esses 3 conceitos permitem a aprovação. E o conceito D, que foi insatisfatório, e o E, acaba rodando por falta de frequência ou participação. A avaliação vai se dar por meio de uma prova. Se o aluno não atingir um dos 3 conceitos, ele acaba ficando em recuperação, onde a recuperação o aluno vai ter que meio que se preparar por conta, estudar toda a matéria de novo. Espero que ninguém fique na prova de recuperação. Bom, espero contar com o empenho de vocês. Nós vamos se encontrar também por meio de chat para tirar algumas dúvidas. As aulas vão ser por meio de vídeos, slides, textos, enfim, para leitura, tentando
contribuir para o conhecimento sobre a economia brasileira e internacional do país. Muito obrigado e até breve.